Imagina se o Reed Richards, ao invés de ser um herói brilhante e otimista do Quarteto Fantástico, fosse um gênio do mal, manipulador e disposto a criar uma realidade sob a sua visão. Esse Reed existe. Ele é o criador. Uma versão maligna do Senhor Fantástico, vinda do universo Ultimate da Marvel e antagonista da minissérie Ultimate Invasion, escrita por Jonathan Hickman e desenhada por Brian Hitch. Antes de entrarmos na história, vale dizer que o universo Ultimate é uma linha alternativa da Marvel, criada originalmente nos anos 2000 para modernizar a forma que é contada as histórias dos heróis clássicos, também de uma forma mais ousada e mais realista. E em 2023, a Marvel decidiu relançá-lo do zero com Ultimate Invasion, colocando o criador como peça central dessa história. E hoje nós vamos aqui destrinchar essa história, mostrando os movimentos do criador e a contribuição dele para a criação desse novo universo Ultimate. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Eu sou o Henrique. E eu sou o Victor, e você está no seu Refúgio Nerd. A primeira edição de Ultimate Invasion, lançada em julho de 2023 nos Estados Unidos, já começa num ritmo aceleradíssimo. A gente acompanha um grupo de criminosos invadindo com muita facilidade a Blackguard Building. Eles estão super equipados com roupas táticas, armamento futurista e tem até um soldado, um cara ali, que ele joga uma granada que forma um buraco negro temporário. Aqui o buraco é muito mais embaixo. É uma brisa absurda. A gente acompanha esse grupo de criminosos e vemos que, na verdade, eles estão lá para resgatar uma pessoa que está presa em uma espécie de cela especial, totalmente pelada. E essa pessoa é o criador. No diálogo entre eles, nós vemos que o criador, de dentro da prisão, arrumou uma forma de escapar de lá, afetando mentalmente o terapeuta e a equipe dele, fazendo uma espécie de lavagem cerebral neles para que ele conseguisse escapar. Assim que eles conseguiram invadir a cela dele, entregar a roupa, o equipamento que ele pediu, ele usou esse próprio equipamento para desintegrar todos esses criminosos que estavam lá e fazer um clone inoperante do próprio criador. Depois disso, nós vemos o Reed Richards da Terra 616 com o Pantera Negra avaliando a prisão e descobrindo que o criador havia sumido. Então ele resolve unir os Illuminatis, que é um grupo de super-heróis formado pelo Raio Negro, Homem de Ferro, Doutor Estranho, Pantera Negra, etc., para tentar encontrar o criador. Os Illuminati perceberam que o criador estava roubando vários materiais raros e poderosos de vários lugares do mundo, como o Vibranium de Wakanda, esferas terrígenas inumanas, um portal mutante e até uma ponte, que é um objeto criado pelo Reed Richards para viajar entre os multiversos. Nós então vemos que ele reuniu todo esse material para construir uma espécie de portal, só que de início a gente não sabe para que ele serve, e os Illuminatis tentam impedir o criador de ativá-lo. Aí nessa cena a porradaria come solta. É poder para todo lado, magia do Doutor Estranho, grito do Raio Negro, telepatia do Xavier, mas o criador estava preparado para isso e criou um campo de força ao redor do portal e dele que os Illuminatis não conseguiam quebrar. Então ele ativa o portal e entra nele. Aí f***eu, porque a HQ leva a gente pro passado, onde a gente vê o jovem Peter Parker em uma excursão. E é exatamente essa excursão que você está pensando. Estamos falando da cena clássica que ele vira o Homem-Aranha. A cena mostra pra gente a aranha geneticamente modificada indo até a mão do Peter. Mas quando ela vai morder, alguém mata ela antes. Exatamente. O criador, através do portal, voltou no tempo e modificou esse acontecimento, fazendo com que o Peter Parker jamais tivesse virado o Homem-Aranha, encerrando ali a primeira edição. Na segunda edição, a gente vê o que o criador fez de fato com o portal. Ele não mudou apenas o passado do Peter, ele fez com que Loki virasse o rei de Asgard, destruindo a Bifrost, atravessou o lançamento do foguete do Quarteto Fantástico e pedindo que eles fossem atingidos por uma tempestade cósmica e ganhados poderes, e que o Capitão fosse descongelado, entre outras coisas. A história corta e a gente vê o Homem de Ferro sobrevoando a cidade de Nova York. Só que a gente percebe também que não é o Tony Stark, e sim o pai dele, o Howard Stark. Ele conversa com o seu sócio, Obadiah Stane, que o convence a sair do laboratório, porque ele estava passando muito tempo como Homem de Ferro. O Howard, então, vai com Stane para o Palácio do Criador, na Latvéria, onde vai ter um encontro com líderes mundiais. E claro que a recepção é calorosa, cheia de paparazzis, e a gente vê
um monte de herói entrando, como por exemplo o Hulk, o Samurai de Prata, a Víbora, o Solaris e a família Rasputin, todos indo ao encontro do Criador, que os recebe no seu palácio. Então, de repente, no céu se abre um portal e de lá saem diversos clones de vários heróis, como por exemplo, Capitão América, Visão, Thor, entre outros. E nisso começa uma porradaria ali mesmo, na entrada do palácio. Todos eles estão indo atacar o Criador. O Obadiah colocou uma armadura que ele tinha levado para Lativéria e começou a lutar contra esses super-heróis. Só que um dos Visão atingiu um golpe fatal nele, o traje entra em estado crítico e explode. Com a explosão, o Howard Stark, que estava sem armadura, acaba desmaiando. Aí ele é resgatado pelo Criador e é levado para dentro do palácio. Então, nos é mostrado que o Criador havia projetado um campo de força ao redor deles dois e eles estavam cercados pelos super-heróis. O Howard questiona ao Criador quem são eles, e eles diz que são pessoas do futuro, que estão ali para apagar o Criador e possivelmente o Howard da história. Então o Criador, para evitar ser apagado, informou que fez uma leitura regressiva do DNA desses heróis do futuro e viu que todos eles são clones idênticos, recombinados pela engenharia do DNA semente. Então o Criador rastreou a fonte desses DNAs, que são pessoas aleatórias, e matou elas. Ao matar elas, em razão de os antepassados dos heróis do futuro terem morrido, eles começaram a se desintegrar. Cara, eu vou te falar, esse Criador é eficiente, hein? Como é que ele conseguiu encontrar todas essas pessoas? Eram todas vizinhas, todo mundo era lá da Lativéria. Depois que os heróis do futuro desintegraram, desapareceram, o Criador revela o real motivo do porquê o Howard está lá no palácio dele. Ele quer a ajuda do Howard para consertar uma máquina do tempo que ele possui, mas que foi danificada. Ele diz que essa máquina o ajudou a construir a sociedade que eles vivem e mostrou que teve um embate anterior, mostrando seu rosto que estava metade destruído. O Howard fica impressionado e pergunta para ele como que ele não morreu. E ele explica que na verdade ele redistribuiu o cérebro e os órgãos dele. Ele diz que esse dano causado prejudica a memória dele, mas que ainda assim ele acredita que foi o Howard que construiu a máquina. Então por isso que ele pede a ajuda dele novamente. E assim acaba a segunda edição. A terceira edição já começa naquele clima bad, durante o funeral de Obadiah Stane. O Tony Stark tá ali lamentando com o pai dele o acontecimento e se perguntando o que eles farão a seguir e o que aconteceu em Lativéria. Nós então somos transportados para 2 dias antes, para o Howard Stark entrando no Palácio do Criador, logo após a invasão dos super-heróis. Ali ele encontra um monte de heróis que haviam sido convidados pelo Criador para Lativéria e estranha. Isso porque cada um dos heróis que estavam presentes lá defendiam um determinado território da Terra. E em razão de conflitos de interesses entre esses territórios, alguns deles eram inimigos. Então o Hulk fala pro Howard que esse negócio de inimigo, de um contra o outro, é tudo mentira, é tudo fachada. Eles escolhem um território para ser o adversário e para reunir os cidadãos para combater esse inimigo em comum. Ao final da geração, outra nação vai assumir esse manto de adversário, enquanto aquela que era o adversário anteriormente entra uma geração de arrependimento. E assim é o ciclo. Isso tudo para focar os cidadãos em ameaças externas, tirando o foco deles das ameaças internas e do próprio território, mantendo a ilusão de paz em um tempo ilusório de guerra. E todo esse trama, isso tudo foi implementado pelo Criador. Então o Howard pergunta ao Criador, já que eles fazem toda essa dança para distrair a população, qual é o verdadeiro trabalho deles? Nós depois somos transportados para um dia antes do presente. E o Criador mostra para o Howard que tem uma pessoa especial para ajudar ele, que é uma outra versão do Reed Richards, que está usando uma máscara parecida com a do Dr. Destino. Depois somos transportados para um futuro distante, onde um grupo de heróis estavam dizendo que tiveram um avanço na engenharia genética do sangue e que agora iriam derrotar o Criador. Eles estavam reportando ao seu líder, Kang, o Conquistador, que diz que chegou a hora de eles atacarem. E assim acaba a terceira edição. Na quarta edição, a gente já entra no clímax da história. O Howard Stark e o Reed Richards mascarado finalmente acabam de construir a tal máquina do Criador. O Reed até solta umas pistas sobre a verdadeira origem do Criador e como ele moldou o mundo. Mas dá pra ver que tem mais coisas ali que ele não revela.
E o Howard começa a desconfiar que essa máquina, na real, não é uma arma do criador, mas sim um loop eterno. O criador do futuro a entrega para o criador do passado e assim ele nunca deixa de existir. Bem pesado, né? Só que o Howard já tá cansado de jogar o jogo do criador. Ele faz o Reed desativar a barreira da cidade, abrindo espaço para o Kang e o exército dele invadirem Lativéria. E aí, meu amigo, começa o caos. É exército contra exército, magia, tecnologia, sangue, explosão. E no meio de tudo disso, o criador e o Kang se enfrentam frente a frente. A treta deles é bem pessoal, porque foi justamente o Kang que arrancou metade da cabeça do criador. Enquanto isso, o Howard toma uma decisão radical. Ele mexe na máquina, coloca ela na armadura dele e causa uma explosão, destruindo os dois exércitos. E aparentemente, o criador e o Kang são destruídos juntos. Mas claro que não acaba por aí. O Reed mascarado acaba fugindo e levando a máquina que está quebrada. E ao mesmo tempo se perguntando se aquilo não vai ser mais uma prisão para ele. E do outro lado, a gente vê o Tony Stark recebendo os arquivos secretos do criador e uma carta deixada pelo pai dele, o Howard. O Tony pergunta se o pai dele morreu de vez, mas o Reed só responde um não sei. Pesadíssimo. Então o Tony começa a criar a própria armadura dele usando o motor do criador. E quando o Reed pergunta se ele vai se chamar Homem de Ferro, ele responde que esse era o nome do pai dele. Então que ele iria se chamar Rapaz de Ferro até achar um nome melhor. Que não é difícil, né? Pô, não é possível. Rapaz de Ferro. E o epílogo fecha simbólico demais, com o Tony encontrando o corpo congelado do Capitão América, com a carta do Howard Stark em cima dizendo que nunca é tarde para mudar o mundo. Você só precisa lutar e você só precisa vencer. E é assim que termina o Ultimate Invasion. Uma história que não só relança esse universo Ultimate, mas também coloca o criador como um dos vilões mais da galáxia. E claro que ele abre caminho para as novas HQs da linha Ultimate que estão saindo agora. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. E aí, gostou? Então já deixa o like e comenta aí se você já leu essa HQ. E comenta também se você tá lendo alguma HQ da linha Ultimate. Não esqueça de se inscrever no canal e deixa aí a sua sugestão de quais HQs que vocês querem que a gente aborde aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.